toca errado, o time do São Paulo, Daniel Alves erra, a bola volta no campo de ataque, tentando esse Yuri Alberto, ele domina para o time do Internacional, pode fazer o quinto gol, bateu! Internacional, Yuri Alberto para fazer o terceiro dele do jogo, para fazer o quinto do Internacional. 8h36, tá aí o gol do Yuri Alberto, o ano passado, né? No 5-1, foi esse ano na realidade, pelo campeonato de 2020, foi em janeiro, né? Foi a maior vitória do Internacional em São Paulo, sobre um grande paulista. 5-1. Negócio realmente impressionante. Aliás, o Inter não ganhou o título brasileiro por causa da arbitragem nefasta de Wilton Pereira Sampaio no jogo contra o Corinthians, na última rodada. O Wilton Pereira Sampaio apitou para não deixar o Inter ser campeão, na minha opinião. Meu caro Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, que prazer ouvi-lo, Dani. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Preto. O prazer é meu, e ser recebido com essa narração aí foi... E com o nosso hino, obviamente, foi muito bom. Sempre um prazer, né? O Internacional, as pessoas não acreditam que eu torci pelo Inter, né? Eu tenho um respeito eterno pelo Esporte Clube Internacional. Tinha cadeira cativa, inclusive, com meu falecido pai. Fui ao Beira-Rio mais ou menos umas trocentas vezes, né? Mas as coisas mudaram um pouco da maneira como eu enxergo o futebol hoje. Mas é sempre muito bom conversar com colorados. Meu caro Dani, há pouco o anúncio, né, do novo técnico Alexander Medina. Como é que vocês chegaram nesse nome? Qual foi o planejamento? Qual foi a ideia? E o que vocês estão esperando agora com a chegada do novo treinador? Bom, Pretzel, no momento que a gente ficou sabendo do interesse da seleção uruguaia em contar com o nosso ex-técnico, o Diego Aguirre, nós começamos a pensar em algumas opções caso viesse a se confirmar esse convite. Acontece que as coisas foram se precipitando. Infelizmente, o nosso ex-treinador perdeu um pouco o foco e considero isso até normal, Pretzel. O sonho de um treinador de futebol é ser visto, a seleção, etc. E o Inter não foi bem naquele final de campeonato. E isso fez com que a gente decidisse começar a pensar seriamente num novo treinador. Nós temos uma gurizada muito forte no nosso CAPA, que é onde a gente faz prospecção tanto de jogadores como de treinadores e de outras posições de profissionais para o clube. E daí surgiram 2 nomes dentro do que a gente buscava. Isso é um jogo propositivo, um treinador que usasse bastante a base, que trabalhasse com intensidade, com energia, que é uma coisa que a gente acha também que faltou muito no nosso time e na direção técnica no final do ano, no final do campeonato, desculpa. E isso a gente chegou a 2 nomes e dentro de uma negociação conseguimos fechar com o Alexander Medina. O pessoal chama ele de Cacique Medina, mas estou me policiando para chamar ele pelo nome dele, Alexander. Ele fez um grande trabalho no Tarreres. Nós temos ótimas indicações dele e esperamos ter aí um grande profissional para fazer o Inter voltar a erguer taças, que é o que a gente está buscando aqui, Pretzel. Ô Dani, em algum momento vocês estiveram fechados com o Paulo Souza e aí o Flamengo entrou no circuito e vocês se retiraram da negociação? Ou o Paulo Souza sempre esteve mais à frente com o Flamengo em relação ao Inter? Não, nós tivemos, na verdade se levou as 2 negociações em paralelo, porque tu sabe tão bem quanto eu que no futebol, quando tu tem 2, tu tem 1, quando tu tem 1, tu não tem nenhum. Então nós começamos a conversar com os 2 profissionais, mas no momento que a gente sentiu que o Paulo, e na verdade não ele, né, o seu staff, começou a fazer
leilão, neste momento, a gente retirou o time de campo e passamos a negociar só com o Medina. O Inter não faz leilão, Pretzel, de maneira nenhuma. Nós temos uma convicção que a gente precisa trabalhar dentro de patamares aceitáveis financeiramente, e a gente sentiu aonde esse assunto com o treinador da seleção polonesa ia chegar, e nesse momento a gente saiu da negociação, e ele que seja feliz no Flamengo. Dubin, boa noite. Gustavo Soler, obrigado por atender a gente aqui no Esporte em Debate. E ainda com relação à chegada do Medina, queria que você falasse, né? Vocês já há um bom tempo, né, como instituição, procuram técnicos de fora do país, muitas vezes uruguaios, né, como foi o próprio Aguirre, que recentemente deixou o clube. Queria que você falasse, né, como que você olha hoje esse cenário, não dos técnicos brasileiros, mas essas possibilidades do real sendo a moeda mais forte do nosso continente, de apostar num treinador que fez um trabalho interessante numa equipe intermediária, que se destacou no futebol argentino, que se destacou em outras ligas dos nossos países vizinhos. Então queria que você falasse como que é o plano de ação do Internacional também para mapear esse tipo de técnico e ter um diferencial no mercado, ter um técnico que talvez muita gente que torce para o Internacional ainda não conhece o trabalho dele, mas certamente dentro do núcleo de pesquisa de vocês já têm todo o conhecimento sobre o Medina. Bom, isso é uma pergunta muito interessante, e o Pretzel, como gaúcho, vai entender bem a minha resposta. Ao mesmo tempo que a gente admira o futebol jogado, principalmente no Uruguai e na Argentina, o gaúcho é muito bairrista. Então, nos últimos dias, a discussão na imprensa daqui é o seguinte: treinador de fora ou treinador brasileiro? Na verdade, o que a gente busca é um treinador bom, um treinador que atenda o que a gente pretende fazer com o nosso elenco. Então, se ele é brasileiro, se ele é argentino, uruguaio ou chinês, na verdade não faz nenhuma diferença, mas alguns jornalistas aqui, vamos dizer assim, eles estão julgando treinadores pelo fato deles serem de fora ou serem brasileiros. A gente não faz essa diferenciação. A minha opinião particular é que o mercado de treinadores brasileiro já teve melhor. As opções não são muitas, realmente não são muitas. E como tu mesmo colocou na tua pergunta, a nossa moeda, que é uma moeda fraca em relação aos europeus, é uma moeda forte em relação ao Uruguai, Argentina e outros países da América do Sul, o que faz com que esse mercado seja um mercado atraente tanto para profissionais desse quilate como para jogadores. Nós trouxemos o Palacios, é uma revelação chilena, por um valor muito aceitável, em que nós estamos apostando que esse jogador vai dar todo o retorno que a gente pretende, vai dar retorno tanto para o nosso time como depois numa futura venda. E, Dubin, você falou, né, a respeito da situação do mercado de técnicos brasileiros. Você, como dirigente de futebol, vice-presidente do Internacional, né, um dos principais clubes do nosso país e do continente, queria que você fizesse uma avaliação, né, do porquê esse mercado dos técnicos brasileiros está cada vez mais escasso, sem tantas opções. Você acha que está faltando, talvez, os próprios treinadores, quando vão para os cursos da CBF, procurarem uma autocrítica, procurarem entender o que realmente o curso da CBF proporciona de interessante para eles? Por que nenhum técnico brasileiro aposta em realmente fazer um curso da UEFA, em sair do país, ficar um ano fora? É óbvio, é dinheiro, é caro, mas a gente sabe também que técnico de ponta no Brasil não ganha R$10, não ganha salário mínimo, ganha muito bem, né? Bom, se eu tivesse um filho com a idade para estudar hoje, eu ia pedir para ele fazer educação física e se dedicar para tentar um dia ser treinador de futebol, porque realmente, infelizmente, acho que sim, falta estudo, falta uma maior capacidade de entender o momento do futebol mundialmente.
falando. O treinador brasileiro não gosta quando o treinador estrangeiro vem para cá, ao invés de tentar trocar experiências, etc. O que a gente ouve, pelo menos, é um certo ranço. Então, infelizmente, os grandes treinadores que a gente tinha ficaram velhos. Alguns continuam na ativa, outros também ninguém sabe mais aonde estão. E os treinadores novos, existem treinadores bons, não posso dizer que não exista treinador bom, mas a circunstância, nesse momento no Internacional, a gente preferiu essa escolha desse treinador que fez sucesso na Argentina e tem as características que a gente está procurando. Muito bem. O Dani, eu falei hoje com o empresário Paulo Neme, ele é empresário do Wesley Moraes, centroavante. E aí ele me deixou bem claro o seguinte, realmente Inter e São Paulo são os dois times que querem contratar o jogador, que tem uma convocação para a seleção brasileira e que rescindiu o contrato com o Bruges da Bélgica. E aí a decisão do jogador vai ser pelo projeto esportivo. O Inter está contratando esse atleta, está em vantagem em relação ao São Paulo? Eu vou te falar em tese, Pretzel. É muito mais fácil tu fazer futebol tendo dinheiro, tendo muito dinheiro, como hoje alguns times do Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Atlético, têm, e muito mais difícil tu fazer futebol tentando administrar um clube que, infelizmente, hoje deve na casa de 600 milhões de reais, como o Inter. Então, desde que a gente assumiu no início deste ano, nós colocamos na cabeça que nós precisamos ter uma gestão que, em primeiro lugar, só dê passos do tamanho da nossa perna. Então, qualquer contratação que a gente fizer, essa contratação vai caber dentro do nosso orçamento. E sim, o nosso projeto, quando a gente vai atrás de qualquer jogador, ou nesse caso também do treinador, de sua comissão técnica, a gente apresenta um projeto, a gente apresenta o que é o clube, o que a gente pretende, e isso pode sim fazer a diferença. Porque, como eu te disse antes, a gente não entra em leilão por uma questão de filosofia e também por uma questão de respeito à situação financeira do clube. Muito bem. Então, é apenas uma conclusão particular. Ele vai para o São Paulo, por essa tua definição. Ponto. Agora, o Dani, a gente sabe, é uma opinião, não sei se tu concorda, Soler, o time do Inter, para mim, é um time comum. É um time bem, é um time nota 5,5. E o Medina, ele conhece o elenco do Inter? Ele sabe o que ele vai encontrar pela frente? Eu não estou dizendo que vocês tenham vendido 7 maravilhas do mundo, não é isso. O Inter é gigantesco. Perto do Tadieres não dá para comparar. Mas o Medina conhece o elenco do Inter, sabe o que ele vai enfrentar, sabe o que ele vai ter pela frente? E ele já pediu lista de reforço, essas coisas assim? Da mesma maneira como a gente conhece ele e os nossos profissionais conhecem vários jogadores do Tajeres, ele conhece sim o Inter e outros times brasileiros e alguns jogadores, claro que não todo o elenco, Pretzel. A gente sempre repetiu isso durante o ano. Tu pode achar o Inter um time comum, respeito, mas tu não consegue citar 6 plantéis ou 5 plantéis melhores que o do Inter. Então, se tu me disser nesse momento, olha, Dani, o Inter não tem plantel para ser campeão do Brasil, concordo contigo, mas nós não temos um plantel para não entrar na Libertadores, onde 8 times entraram. Nós não temos um plantel para ficar em 12º lugar e isso nos incomodou muito. Então, a gente sabe o tamanho do nosso plantel e com os reforços que nós vamos trazer e que se apresentarão provavelmente até o início da pré-temporada, nós temos certeza que a gente pode muito mais. A gente não promete o título brasileiro. O Campeonato Brasileiro cada vez vai ficar mais difícil para os times que não têm hoje um poderio financeiro, independente de onde esse dinheiro venha e de que maneira esse dinheiro venha.
O Inter hoje tem consciência disso, tem consciência dos seus limites e nós vamos trabalhar fazendo o melhor possível dentro do nosso orçamento e das nossas condições. E, Dubin, com relação a esses reforços que vocês esperam ter já à disposição no início da pré-temporada, o Marinho faz parte desta lista? Ele está em negociação com vocês ou neste momento não existe nada com o jogador que pertence ao Santos, o Santos que tem uma dívida com o próprio Internacional? Nós essa semana semana passada, fomos muito criticados por não nos manifestarmos antes de concluir negociação. Eu acho que o sigilo é fundamental nas negociações. Tu tendo sigilo já é muito difícil negociar atualmente. Tu não tendo sigilo é como se tu jogasse fora toda uma negociação. Então não vou te falar desse nome especificamente, mas vou te falar que nós temos bem encaminhadas contratações de jogadores pelo lado, que é um desejo deste treinador também, mas um desejo da direção de contar com mais opções para o nosso ataque, principalmente de jogadores com essa característica. Interessante essa resposta, né? O Patrick pelo Pablo pode sair? Inter e São Paulo? Vocês estão conversando, Dani? Eu também não vou te responder isso, infelizmente, Preston, mas o que eu vou te dizer é o seguinte: eu tenho um amigo são paulino que quando ele leu essa mensagem, essa manchete, ele me disse, pode levar, não precisa me mandar nada em troca. Eu não acompanho muito o São Paulo, mas me surpreende que um jogador como o Pablo, que nos encantou quando era do Atlético, esteja tão embaixo. Eu não consigo, eu gostaria até de entender isso. Perdeu a confiança, viu, Dani? Perdeu a confiança. Infelizmente, perdeu a confiança. Tu sabe também, Pretzel, tanto quanto eu, ou melhor que eu, que algumas vezes trocar de ares é muito bom. Sim. E um jogador médio ou deficiente em algum lugar, em outro lugar estoura. Então, não estou falando desse caso específico. O Patrick é um jogador que tem altos e baixos aqui no Inter, mas a gente espera que o ano de 2022 seja um ano de alta dele, como ele já teve em outros anos. Dani Dubin, cara, que prazer imenso falar contigo de novo. Então, baita, só uma bem curta a respeito vai estourar o programa, Soler. Mas bem curta a respeito. Ô Dani, o apresentador sou eu, mas ele quer fazer mais uma pergunta para estourar o programa. Diga lá, Não, Soler. é exatamente em cima do Patrick, porque é algo que me trouxe curiosidade. A cena dele pegando os caixões no clássico contra o Grêmio repercutiu negativamente dentro do Internacional como gestão de clube? Vocês entendem que ele extrapolou o limite do fair play? Não. A gente prefere que não aconteça isso, mas dentro do calor do momento, ninguém se machucou, não aconteceu nada de mais sério. Claro que a gente teve uma conversa com o atleta, mas ficou por isso mesmo. Perfeito. Agora, testemunha, né, Dani? Já conversei contigo sobre isso, quero te agradecer sempre as tuas respostas. O Inter, depois do Grenal, largou o campeonato. Então, o Inter jogou o campeonato para ganhar do Grêmio e depois largou. Essa foi a impressão que eu tive, mas eu sei que você não concorda com isso. Quero te cumprimentar pelo teu trabalho, pelo teu coloradismo. Grande Dani Dubin, prazer imenso em te ouvir. Que você tenha um grande ano de 2022, que a gente volte a se falar assim que começar a temporada. Muito obrigado pela entrevista, viu, Dani? Eu que te agradeço, Preto. Você sabe que não é por ser teu amigo, mas tu faz falta aqui na imprensa gaúcha. Eu sou saudoso daqueles debates, tu, Cláudio Cabral e toda aquela turma da Band local aqui. Então, para mim é um prazer também falar contigo, saber que tu está bem aí, com sucesso, e um grande 22 para ti, para os teus ouvintes e para toda a tua turma aí. Grande abraço, Dani Dubin, que figura, grande figura, vice-presidente do Internacional. Paramos aqui, né?